Você já sentiu isso? Passa pela lista de voluntários na igreja, sente um aperto no coração e continua andando. Diz para si mesmo que está ocupado, cansado, pequeno demais para fazer diferença. Mas no fundo, você sabe que Deus estava chamando. Se isso já aconteceu com você, fica aqui. Essa oração é para você. Hoje você vai descobrir que servir a Deus não nasce do esforço, nasce da misericórdia que já foi derramada sobre você. E quando isso entrar no seu coração de verdade, a obrigação vai embora e fica o amor. Existe um momento que quase todo cristão já viveu. Você está na igreja, vê aquela lista de voluntários colada no mural, sente um leve aperto no coração e continua andando. Talvez em direção ao café, talvez com a desculpa mental de que está ocupado demais, cansado demais, pequeno demais para fazer diferença. E o pior, no fundo, você sabe que poderia ter parado. Essa dor tem nome. Ela se chama coração dividido. Um coração que quer servir, mas tem medo. Que sente o chamado, mas carrega peso demais para se mover. Se você está aqui hoje, é porque Deus não desistiu desse coração. Antes de começarmos, quero te pedir uma coisa. Respire comigo. Inspire fundo e solte devagar. Coloque a mão no seu coração agora. Sinta as batidas. Esse coração que às vezes cansa, que às vezes decepciona, que às vezes serve por medo e não por amor. Esse coração está nas mãos de Deus. Ele não está aqui para te cobrar. Ele está aqui para te transformar. Sinta a presença agora. Você não está sozinho nessa oração. Paulo entende esse movimento. Na carta a Tito, capítulo 3, versículos 5 a 8, ele revela algo que vira de cabeça para baixo a forma como a maioria de nós pensa sobre servir. Ele nos salvou, não por obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, pelo banho da regeneração e da renovação do Espírito Santo, para que, sendo justificados pela sua graça, nos tornássemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esta palavra é fiel. E quero que insistas nessas coisas, para que os que creram em Deus se esforcem em praticar boas obras. Percebe a ordem? Paulo coloca essa misericórdia primeiro. Só depois de tudo isso estar feito é que ele diz: pratique boas obras. A misericórdia vem antes, o serviço nasce dela. Se essa verdade tocou seu coração, comenta aqui. Amém. Essa ordem que Paulo apresenta destrói a forma como a maioria de nós foi condicionado a pensar sobre serviço. Durante anos, muita gente carrega no coração uma ideia silenciosa, quase inconsciente, de que servir é uma forma de pagamento, como se existisse uma dívida espiritual e cada hora voluntária fosse abatendo um pouco desse saldo devedor. Mas Paulo diz o oposto. A dívida já foi quitada, completamente, sem parcelas pendentes, sem juros acumulados. É por isso que tantas pessoas se esgotam servindo por obrigação, porque estão tentando colher fruto de um solo que nunca foi preparado pela graça. O serviço sem misericórdia no centro cansa, ressente e eventualmente para. Respire comigo mais uma vez. Tem um hábito silencioso que corrói o serviço por dentro. Paulo fala sobre ele em 1 Coríntios 13. O amor não busca os seus próprios interesses, mas na prática, a maioria de nós carrega uma planilha mental invisível, uma contagem, um registro interno de tudo o que já fizemos.
E junto com esse registro vem uma expectativa não dita de que em algum momento a balança vai equilibrar. Isso não é serviço, isso é transação. E servir a Deus nunca foi para ser uma transação. Se você quer servir por amor e não por obrigação, comenta. Glória a Deus. Agora vamos orar juntos. Feche os olhos. Coloque as mãos abertas no colo, em posição de receber. Pai, eu tenho passado por necessidades que nem consigo contar. Já vi a lista de voluntários, senti o chamado e continuei andando. Já me disse que estava ocupado demais, cansado demais, pequeno demais para fazer diferença. E em muitos desses momentos, Senhor, eu sabia que estava me enganando. Perdoa-me por escolher o conforto quando Tu estavas me chamando para dar um passo à frente. Obrigado por não ter esperado eu me arrumar para me salvar. Tua misericórdia apareceu quando eu não tinha nada para trazer. E isso mudou tudo. Eu não estaria orando essa oração hoje se a Tua graça não tivesse me encontrado primeiro. Senhor, estou Te pedindo um coração diferente. O que eu tenho trava no meio da semana. Digo sim no domingo e na quarta já estou cuidando só de mim mesmo. Tu sabes disso. Por isso não estou Te pedindo para melhorar o coração que tenho. Estou Te pedindo para substituí-lo. Me dá um coração que genuinamente quer servir, não por culpa, não porque alguém está olhando, mas porque Tua misericórdia fez algo em mim que não consigo desfazer. Respire fundo agora, sinta o peso saindo, mostra-me o dom, Pai. Eu sei que Tua palavra diz que cada um recebeu um, mas vou ser honesto. Tem dias que eu não enxergo o meu. Fico olhando para o que os outros conseguem fazer e me encolho. Me ajuda a parar de medir o meu dom pelo dom dos outros. Abre meus olhos para o que Tu realmente colocaste nas minhas mãos. Mesmo que pareça ordinário, mesmo que ninguém escreva sobre isso. Oro pelos momentos específicos de hoje. Tua palavra diz que preparaste boas obras para eu caminhar nelas, e eu não quero perdê-las. Fico tão preso na minha agenda, nos meus planos, que passo direto pela coisa que Tu preparaste. Me desacelera hoje. Entra no meu caminho se precisar. Prefiro ser interrompido por Ti do que ser eficiente para mim mesmo. Há pessoas ao meu redor hoje que estão carregando coisas que eu não tenho ideia. O colega que sempre diz que está bem, mas os olhos entregam. O vizinho que está sozinho há mais tempo do que deveria. O familiar que eu tenho evitado porque a conversa é difícil. Pai, me dá olhos que realmente enxergam as pessoas. E depois me dá coragem para fazer algo a respeito. Em vez de sentir uma pontada de pena por 3 segundos e seguir em frente, coloque a mão no coração novamente. Sinta a presença de Deus aqui e agora. E Senhor, quando custar, quando servir significar abrir mão de algo que eu queria guardar, quando for meu tempo, meu conforto, minha noite de descanso, me lembra o que custou para Ti. Tu não me serviste à distância, Tu deixaste tudo. Vieste aqui, foste a uma cruz por pessoas que estavam ocupadas demais para Te dar atenção. Eu posso dar uma tarde, posso fazer uma ligação, posso ficar na sala quando seria mais fácil sair. Me ajuda a servir primeiro em casa, com as pessoas que me conhecem de verdade e que muitas vezes recebem o que sobrou de mim. Que minha mesa de jantar seja um altar. Que minha família veja em mim um reflexo, ainda que imperfeito, do Teu amor.
e me livra de guardar registros, Pai, de contar o que já fiz, de esperar compensação, de servir como se fosse uma negociação. Que eu dê da forma que tu me deste, livremente, completamente, sem um livro de pontos na mão. Comenta livre para servir se isso está tocando você. Agora vamos declarar juntos, em voz alta, se você puder. Eu sou feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Deus preparou essas obras antes do meu despertador tocar hoje. Eu não sirvo para pagar uma dívida. Eu sirvo porque fui amado primeiro. Meu dom não precisa ser grande. Ele precisa ser entregue. Hoje eu escolho servir com um coração disposto. Disponibilidade é o idioma que Deus mais usa. Ao longo de toda a Bíblia, Deus raramente chamou os mais preparados. Ele chamou os disponíveis. Moisés tinha dificuldade para falar. Gideão era o menor da família. Pedro era impulsivo. Maria era jovem e sem prestígio. Mas todos eles tinham uma coisa em comum. Quando Deus chamou, eles não fecharam a porta. Você não precisa ter tudo resolvido para se colocar à disposição. Você só precisa estar disposto. Se você está se colocando à disposição hoje, comenta: aqui estou, Senhor. Envia-me por fim, Senhor. Peço resistência. Eu me conheço. Começo com fogo e esfrio. Fortalece-me para ser consistente, para continuar aparecendo mesmo quando a empolgação inicial se assentar numa chama mais quieta. Essa fidelidade silenciosa é o que eu quero, é o que estou pedindo. Hoje eu declaro: sou feitura tua, criado em Cristo Jesus para boas obras, e escolho neste dia caminhar nelas. Aqui estou. Envia-me para o que vier a seguir, para quem estiver na minha frente. Obrigado por ver cada ato de serviço, mesmo os que acontecem quando ninguém está olhando. Tu não passas por cima do amor. Descanso nessa verdade hoje. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração hoje, se algo dentro de você se moveu enquanto você orava, não deixe esse momento passar em silêncio. Comenta aqui: amém. Senhor, me envia. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você nunca sabe quem está esperando exatamente essas palavras. Enquanto essa oração ainda está viva dentro de você, tem outra que muita gente está assistindo agora, sobre o que acontece quando você continua servindo mesmo sem ver resultado. Muita gente está encontrando força lá. Se você quiser, ela aparece aqui na tela.